Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos, neste dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. São Francisco de Assis, rogai por nós. Então, esta 13ª catequeses, vamos ver como está aí na descrição, a história sagrada, que é de José. Vamos ver, não é, o motivo da genuflexão e os crucificados. O som está bom? Quem está entrando pode me dar um ok aí se o som está bom, certo? Bom dia, São Francisco de Assis, por nós suplicai. Amém. Jacó teve 12 filhos e uma filha. O penúltimo chamava-se José, e por ele Jacó nutria um carinho especial e até lhe deu uma túnica de várias cores. Por causa desta preferência, este jovem era tão odiado pelos irmãos que nem sequer lhe dirigiam palavras afetuosas. José irritou-os ainda mais, descobrindo ao pai uma grande falta que tinham cometido e contando-lhes 2 sonhos que anunciavam a glória que teria mais tarde. Disse-lhe certo dia: parecia-me que estava convosco a amarrar no campo uns feixes de trigo, e meu feixe se levantou, ficando em pé, e os vossos prostravam-se ao redor para adorá-lo. Noutra ocasião, disse-lhes: vi em sonho o sol, a lua e 11 estrelas que me adoravam. Transportados de cólera ao ouvi-lo falar deste modo, os irmãos lhe replicaram: que queres dizer com estes sonhos? Serás porventura o nosso rei? Estaremos um dia submetidos ao teu poder? Aumentou-lhes mais ainda o ódio e a inveja. Certo dia andavam os filhos de Jacó apacentando os rebanhos longe de casa. O patriarca chamou José, que tinha ficado com ele, e lhe disse: faz muito tempo que não tenho notícias de teus irmãos. Vai ver como passam, assim como as ovelhas. Jacó pensava que o tempo e a separação teriam acalmado a cólera deles. Pelo contrário, apenas viram José, disseram uns aos outros: aí vem o sonhador, matemo-lo e veremos de que lhe servirão os sonhos. Não, disse Rúben, não o mateis, é nosso irmão. Lançai-o antes na cisterna seca que está no deserto. Sua intenção era retirá-lo dali quando os irmãos estivessem longe e entregá-lo ao pai. Os outros aceitaram a proposta de Rúben, e quando chegou José, os irmãos o prenderam, despiram-no da túnica e teceram-no na cisterna. Pouco depois, vendo passar os negociantes ismaelitas que iam ao Egito, venderam-no como escravo a estes estrangeiros pela quantia de 20 moedas de prata. Mancharam depois a túnica do menino com sangue de um cabrito e a enviaram a Jacó, mandando-lhe dizer: eis
uma túnica que encontramos. Vede se por acaso não seria a de vosso filho José. Ao recebê-la, o infeliz pai exclamou, soluçando: é a túnica de meu filho. Ai de mim, uma fera cruel devorou José. Abismado em dor profunda, Jacó não cessava de chorar a morte do filho amado. Entretanto, chegavam ao Egito os mercadores ismaelitas e vendiam José a Potifar. Este homem desempenhava importante cargo na corte do faraó, ao rei daquele país. As belas qualidades de José mereceram-lhes muito depressa toda a confiança de seu senhor, que lhe entregou a superintendência da casa. Era preciso, porém, que a virtude deste justo fosse submetida a dura prova. A mulher de Potifar intentou, mas em vão, induzi-lo ao mal. Para vingar-se da resistência dele, caluniou de maneira odiosa perante seu marido, que, crédito por demais, fez prender José e conduzi-lo à prisão. Encontravam-se na mesma prisão o copeiro Mó e o padeiro Mó do faraó. Cada um teve um sonho que José explicou. Predisse que no fim de 3 dias o copeiro Mó seria restabelecido nas funções. E anunciou ao porteiro Mó que, após o mesmo tempo, o faraó o mandaria crucificar e seu corpo serviria de pasto aos abutres. As 2 predições se realizaram ao pé da letra. O copeiro Mó prometeu a José trabalhar para libertá-lo da prisão. Apesar desta promessa, José permaneceu encarcerado mais de 2 anos. Por sua vez, o faraó teve 2 sonhos que lhe causaram grandes perturbações. No primeiro, viu 7 vacas gordas e fortíssimas que comiam capim nas margens do Nilo, e em seguida foram devoradas por outras 7 muito magras. Na segunda visão, viu 7 espigas cheias de grãos da melhor qualidade, que também foram devoradas por outras 7 secas e privadas de grãos. Todos os adivinhos do Egito foram convocados, mas nenhum pôde interpretar estas visões. Foi só então que o copeiro Mó se lembrou da promessa feita a José, falou dele ao rei, que o mandou chamar logo. Senhor, lhe disse José, os vossos 2 sonhos significam uma só coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias anunciam 7 anos de grande abundância e fertilidade, aos quais hão de suceder outros 7 da mais espantosa carestia, representados pelas 7 vacas magras e as 7 espigas secas. Prudente será, acrescentou José, que o rei escolha um ministro competente que reserve trigo durante os anos de abundância, para que preserve o Egito da fome quando vier o tempo da esterilidade. Tu mesmo serás este ministro, lhe disse o faraó. Compreendendo que José era cheio do Espírito de Deus, e tirando o próprio anel, o pôs no dedo de José, constituindo o vice-rei do Egito. Tinha então José 30 anos de idade. Chegou a carestia que José predissera, mas com as medidas previdentes do ministro, todo o Egito viu-se livre
de más consequências. Eram tão abundantes as reservas feitas por José que foi possível vender também aos estrangeiros. Sabendo Jacó que se vendia trigo no Egito, mandou ali os filhos, com exceção de Benjamim, o menor, temendo algum desastre. Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, foram levados em presença de seu irmão José e não o reconheceram. Este, porém, viu logo quem eram, mas, querendo saber a sorte de Benjamim, que não percebia entre eles, dissimulou e fingiu tomá-los por gente mal intencionada. Por isso disse-lhes: de onde vindes? Sois uns espiões? Não, Senhor. Responderam-lhe prontamente e tremendo: somos todos filhos de um mesmo pai e moramos na terra de Canaã. Éramos 12 irmãos. O mais novo ficou em companhia de nosso pai. Quanto ao outro, deixou de existir já faz tempo. Para certificar-me da verdade do que afirmais, replicou José: vou guardar um de vós como refém, enquanto os outros irão buscar e trazer-me o vosso irmão menor, e vereis se falastes a verdade. Simeão foi quem ficou e serviu de refém. Depois de receber o trigo que José lhes fez distribuir, os outros voltaram muito tristes a casa. Contaram a Jacó o que lhes acontecera. Desataram por fim os sacos e grande surpresa tiveram ao encontrar neles o dinheiro que haviam dado em troca do trigo. A esterilidade continuava. As provisões iam acabar. Jacó pediu aos filhos que voltassem ao Egito para comprar trigo. Não podemos, disse Judá, a não ser que Benjamim venha conosco, porque o ministro do faraó mandou que o levássemos. José morreu. Replicou Jacó, gemendo: Simeão está preso, e quereis ainda roubar-me Benjamim? Não, não, este filho não se separará de mim. Judá, porém, insistiu tanto e prometeu ter especial cuidado do menino. Jacó acabou por ceder, dizendo: além do dinheiro necessário para a compra, levai o dinheiro para devolver o que encontraste nos sacos. Sem dúvida, foi deixado por engano. Tomai também algumas frutas e perfumes, o melhor do que produz o nosso país, e oferecei-o àquele ministro tão desconfiado, a fim de obsequiá-lo. Foram, pois, os filhos de Jacó, e assim que chegaram ao Egito, apresentaram-se de novo a José, e prostrados em terra, ofereceram-lhe os presentes. José os recebeu com vivo carinho, permitiu-lhes que vissem o irmão Simeão e logo lhes perguntou: vosso pai, este bom velho de que me falaste, vive ainda? Como está de saúde? Os irmãos responderam: nosso pai, vosso servo, vive e está bom de saúde. Este é, sem dúvida, acrescentou José, designando Benjamim, o irmão menor que devias trazer-me? Sim, Senhor, é ele, filho meu, lhe disse José. Que Deus te guarde e te seja sempre propício. Saiu depressa da sala, porque não podia mais dominar a emoção à vista daquele menino. Chorou de ternura e alegria. Depois de lavar o rosto para não mostrar que tinha chorado, voltou a seus irmãos e convidou-os para jantar
à sua própria mesa, estranharam muitos semelhante tratamento. Depois do jantar, chamou José, seu intendente, e lhe disse: encha de trigo os sacos destes hebreus, e na boca do saco ponha o dinheiro de cada um, como já fez na primeira viagem. Além disso, no saco do mais novo, esconda a minha taça de prata. Tudo se fez segundo as ordens de José. No dia seguinte, partiram os irmãos contentíssimos. Estavam apenas fora da cidade. José mandou o seu intendente e lhe disse: corra ao encalço daqueles hebreus e prenda-os, dizendo-lhes: por que viestes aqui como ladrões para furtar a meu amo a taça de prata? O intendente correu logo e fez como disse José. Os filhos de Jacó ficaram grandemente assustados e responderam: não é possível. Nunca nenhum de nós roubou coisa alguma a ninguém. É fácil verificar. Abramos os sacos e morra aquele que tiver tomado a taça, e todos nós ficaremos então vossos escravos. Revestiram-se os sacos e logo a taça apareceu no de Benjamim. Consternados de pena e de temor, transidos de espanto, os filhos de Jacó foram levados diante de José. Quando compareceram perante o ministro, lançaram-se todos a seus pés, e este disse-lhes com semblante irritado: por que assim pagastes o bem com o mal? Senhor, respondeu Judá, ninguém de nós roubou a vossa taça. Todas as aparências, porém, nos condenam. Deus nos castiga. Podeis guardar-nos todos como escravos, se tal for a vossa vontade. Não farei tal, replicou o ministro. Seria injustiça. Aquele que furtou a taça, este é que deve ficar escravo. Quanto aos outros, voltai em paz para o vosso país. Então aproximou-se Judá do ministro e de joelhos deu a conhecer a pena imensa que a prisão de Benjamim causaria a seu velho pai. Falou em termos tão comoventes que todos choravam de ternura. Terminou seus rogos por esta súplica: Senhor, se eu voltar sem o menino, a dor matará em breve nosso pai amadíssimo. Ah, que infelicidade! Responsabilizei-me por Benjamim, aceitai-me em lugar dele, guardai-me como vosso escravo, ficarei de boa mente, mas deixai-o partir com os outros. Não podendo resistir por mais tempo, José mandou fora da sala todas as pessoas estranhas. Depois, chorando copiosas lágrimas, exclamou: eu sou José, vosso irmão. Como vai nosso pai? Os irmãos, ainda mais aterrados, não puderam responder palavra alguma. Então, para consolá-los, José falou-lhes carinhosamente e disse: sim, sou José, vosso irmão, mas não tenhais medo, pois que, sem dúvida, foi para a vossa salvação que Deus permitiu que eu fosse conduzido a este país. Dito isso, abraçou Benjamim com abundante efusão de lágrimas, abraçou também com grande carinho os demais irmãos e em seguida acrescentou: dai-vos pressa agora para ir buscar nosso pai, que ele venha viver no Egito. Não terá de sofrer coisa alguma durante os 5 anos de fome que vamos ter ainda.
Cheios de gozo e carregando valiosos presentes, voltaram os filhos de Jacó à casa de seu pai e lhe disseram: vosso filho José vive e é senhor de todo o Egito. Ao ouvir tão estupenda notícia, o venerável patriarca não podia acreditar nas palavras dos filhos. Estes contaram-lhe tudo, mostraram os valiosos presentes que José lhe enviava. Com extremo júbilo, o venerando ancião exclamou feliz: pois que José ainda vive, nada mais tenho a desejar. Irei vê-lo antes de morrer. José reuniu sua família em número de 30 pessoas e partiu. Aliás, Jacó. Antes de entrar no Egito, Judá foi adiante para avisar José da chegada de seu pai. José mandou arrear o seu mais belo cavalo, saiu ao encontro do pai amado e abraçou-o com terna emoção e prantos de alegria. Disse-lhe o venerável Jacó: agora posso morrer em paz, pois que vi o teu rosto. Contava Jacó 130 anos. José obteve para o pai e os irmãos o fertilíssimo país de Gésen, onde Jacó viveu ainda 17 anos. Maravilha essa história, não é? De José do Egito. Aqui no Nordeste, eu acho que é uma expressão que toma todo o país, diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Aquilo que nós pensamos que é o mal, até mesmo mal intencionado, Deus transforma em um bem. Foi isso que José disse: não te preocupes com o aparente mal que vós, né, me fizesseis. Foi Deus que permitiu para que eu, né, pudesse agora ser esse instrumento do bem nas vossas vidas e na vida de milhares de familiares. Assim é. Deus pega e nos faz instrumento em suas mãos de salvação para muitos. Vamos agora para o segundo tema, que diz o motivo da genuflexão. E vamos dar continuidade agora às perguntas e respostas. É apenas uma pergunta, não é? Por que fazemos a genuflexão, tá certo? E na última aula nós falamos sobre a genuflexão. Você junto aí para, de fato, ter a formação completa. Fazemos a genuflexão para significar nossa fé na presença real de Jesus no sacrário e para manifestar-lhe nossa adoração e amor. Esse é o motivo da nossa genuflexão. Mesmo sem ser consciente, mesmo sem ter conhecimento, quando eu tenho essa postura, eu estou, de fato, não é, expressando publicamente a minha fé, não é, na presença real de Jesus na Eucaristia e também a adoração e o amor. Quando se faz a genuflexão, é preciso olhar para o altar do Santíssimo Sacramento. Portanto, não se faz de cabeça baixa, se faz olhando, contemplando, adorando. Algumas crianças genufletem correndo. Alguns adultos, né, de cabeça baixa, olhando para os lados, sem dar atenção. Nem sequer tocam o joelho ao chão, isto é, não é? Gambeta e não genuflexão. Reconhece-se as pessoas verdadeiramente religiosas pelo modo como fazem o sinal da cruz e a genuflexão. Ao entrar na igreja e ao sair dela,
saúda-se sempre o Santíssimo Sacramento com uma genuflexão bem feita, diante das relíquias dos santos, das imagens e do crucifixo. Não se faz a genuflexão, faz-se uma leve inclinação com a cabeça para indicar veneração, não é? Ou seja, a vênia. Vamos agora, não é, para o terceiro tema, os crucificados. É mais uma história. A revolta dos Boxers na China, em 1900, tingiu de sangue cristão aquela região, né? Foi feitos centenas de milhares de mártires. Foi uma verdadeira carnificina, não é? Uma chacina. Em Xinjiang, queimaram a igreja e os cristãos foram procurados e encontrados nos mais ocultos esconderijos. Havia entre eles João Milnani, sua mulher Madalena e a filhinha Luiz. És cristão? Perguntou o feroz chefe dos Boxers a João, enquanto lhe vibrava uma paulada forte na cabeça. Pela graça de Jesus Cristo, respondeu o mártir, que para defender-se do golpe teve o braço quebrado. Não é? A paulada foi tão violenta que ele tentou se defender com o braço e quebrou. Desgraçado, e com tanta franqueza o dizes, para a cruz imediatamente. Foi logo pregado sobre a cruz e esta erguida em um buraco. A mulher e o filho de joelhos rezavam por ele, que não conseguia reprimir os gemidos de dor. Estas sobre a cruz como o teu Cristo? Estás sobre a cruz como o teu Cristo e te queixas? Gritou o tirano e, desfechando-lhe um golpe de espada, dividiu-lhe o peito em duas partes. João elevou os olhos ao céu e expirou. Enquanto isso, a mãe sussurrava ao filho: teu pai está no paraíso. Sê forte também e invoca Jesus e Maria. A mulher também foi presa, amarrada e crucificada. Sua primeira palavra foi de agradecimento a Deus, que se dignava fazê-la sofrer por seu amor. Depois, olhando com ternura o filho que lhe estava perto: lembra-te de que és cristão, disse Jesus, dar-te-ei força de sofrer e de morrer. Todos olhavam. Também tu és cristão? Perguntou ao menino. Colocai-me na cruz ao lado de minha mãe. Não tens medo da morte? Quero morrer com a mamãe. Amarraram-no a uma cruz, mas enquanto o apertavam, o pequeno gemeu e o próprio chefe mandou afrouxar a corda. Muitos choravam de compaixão. Ergueram sua cruz junto à da mãe que o animava. Coragem, meu filho, logo estaremos no paraíso. Invoca com amor Jesus e Maria. Jesus, Maria, repetia o menino, lacrimejando. Raivoso, um dos carnífices vibrou um golpe de lança no pequeno. Ânimo, continuava a mãe, temendo a fraqueza do filho. Papai nos espera no paraíso. Invoca Jesus, Maria. O pequeno murmurou os doces nomes enquanto um segundo golpe lhe abria o peito. Inclinando a cabeça, expirou. Com aquela mesma lança,
tinta de sangue deram um golpe no estômago da mãe, mas não morreu logo e ainda pôde implorar: Jesus, Maria. Ferida novamente no peito, morreu. Disse que uma multidão dos anjos apareceu no céu, entoando suaves melodias. No lugar do martírio, ergue-se um monumento em recordação do heroísmo dos 3 mártires que logo a igreja declarara bem-aventurados, santos, que não precisam de sinais, ou seja, de milagres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela poderosa intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima aula, se Deus quiser.